O tema que nós vamos falar hoje é um tema que divide opiniões, é um tema polêmico, mas o objetivo em dar essa aula para os irmãos é despertar em vocês o desejo de aprender, despertar o interesse em estudar mais a Bíblia, porque sempre há divisões de opiniões, como por exemplo, que nós estamos vivendo nos últimos dias. Há uma divergência de opiniões. Tem gente que acha que pode ficar em casa, que tem que ficar em casa, outros acham que pode trabalhar, né? Uns acham que o comércio pode ficar aberto, outros acham que o comércio tem que ficar fechado. Então, tem coisas na vida que dividem opiniões. E esse tema que nós vamos falar hoje, que é predestinação e livre-arbítrio, talvez você que é mais novo na igreja nunca tenha ouvido falar, ou já ouviu falar, mas nunca foi mencionado na igreja enquanto você esteve na igreja, porque é um tema que os pastores evitam comentar, justamente porque divide opiniões. É igual falar de política dentro da igreja. Muitos, por que não falam? Primeiro, para não misturar as coisas. Segundo, para não divergir tanto, porque política gera realmente uma divisão muito forte dentro da igreja. Porque tem aqueles que são do partido A, tem aqueles que são do partido B. Por isso, geralmente os pastores, os líderes evitam tocar nesse assunto. Mas é um assunto também importante que a igreja precisa estar consciente, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão mais interessadas com a política, estão mais despertadas, porque a política está diretamente ligada à vida das pessoas. Então nós não podemos ser alheios à questão da política. Mas os pastores evitam, eu particularmente evito fazer política dentro da igreja, por uma questão que eu entendo que não é correto você usar o altar para fazer política, mas usar o altar para esclarecer a igreja acerca da política, isso é conveniente, isso é importante. E esse tema aqui é um tema muito importante: predestinação e livre-arbítrio. Nós vamos aqui fazer um comparativo, mas o que eu quero primeiro falar para introduzir essa palavra, quero falar que na Bíblia nós temos textos que favorecem a predestinação e temos textos que favorecem o livre-arbítrio. Nós temos pelo menos duas escolas de interpretação que tratam deste assunto. Nós temos a escola de Calvino, que são chamados os calvinistas, que ensinam e pregam a predestinação, e temos a escola de Armínio, que são os chamados arminianos, que pregam e ensinam sobre o livre-arbítrio. A Bíblia menciona tanto a predestinação como o livre-arbítrio. Agora, a forma que vamos entender é que faz toda a diferença. Como que eu entendo a predestinação? Como que eu entendo o livre-arbítrio? A pessoa fala assim: olha, eu não acredito na predestinação. Aí você está indo contra a Bíblia, porque a Bíblia fala de predestinação. Aí você entende a predestinação. Esta que é a questão. Predestinação, a Bíblia fala. Livre-arbítrio, a Bíblia fala. Mas como que eu vou interpretar a predestinação? Então, o memorial arminiano interpreta a predestinação de uma maneira, e os pontos do calvinismo interpretam a predestinação de outra maneira. Sendo que o calvinismo, ele é mais incisivo e predomina mais a predestinação. Não que eles não acreditem no livre-arbítrio, eles acreditam no livre-arbítrio, porém a predestinação prevalece mais. E o arminianismo, eles também acreditam na predestinação, como nós vamos ver a forma que eles acreditam, mas o que predomina mais é o livre-arbítrio. As duas coisas precisam andar juntas, irmãos. Os dois pensamentos precisam andar juntos, tanto a predestinação como o livre-arbítrio. O que é a predestinação?
A palavra predestinação, a própria palavra já diz predestinação. É uma destinação antecipada. E a Bíblia fala sobre predestinação. Vamos acompanhar alguns textos. Abra sua Bíblia neste momento em Romanos, capítulo 8, versículos 28, 29 e o 30. Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Os irmãos encontraram? Amém? Então todos os irmãos podem ler. Ok, então nós estamos vendo aí, olha o que diz: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós estamos vendo aqui dois versículos que falam da predestinação. Também Efésios, no capítulo 1, verso 5, fala da predestinação. O versículo 11 também fala. Mas o que é a predestinação? Deus, ele fez antecipadamente um planejamento. O nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus que planeja, é um Deus que fez tudo. Antes de executar toda a sua obra, ele planejou. Olha o que a Bíblia fala aqui: ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Deus, ele é presciente. O que é a presciência? Ele conhece antecipadamente. Através da sua presciência, através do conhecimento antecipado, é o Deus que vê lá na frente. Cá atrás ele já vê lá na frente. Ele já sabia quantos que seriam salvos e quantos que não seriam salvos. Deus já conhecia. Por isso a Bíblia fala que ele predestinou. Mas por que ele predestinou? Eu creio, irmãos, que ele predestinou, ele já escolheu, ele já fez a escolha daqueles que creriam, que iriam crer no seu nome. Aqueles que acreditariam em Jesus, no sacrifício de Jesus. Deus então os elegeu, Deus os escolheu. Quando falamos de predestinação, nós não falamos de uma escolha individual, de um decreto individual de Deus para cada pessoa. Quando falamos de predestinação, falamos de um planejamento que Deus fez. Quer dizer, Deus ele determinou que aqueles que crescem seriam salvos, aqueles que crescem estariam com ele na glória celestial. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, nós compramos uma passagem de Ipatinga a Belo Horizonte. Quando você compra a passagem, aquela passagem já vem escrita o destino que você vai, Belo Horizonte, correto, irmãos? Você ainda não entrou dentro do ônibus, você ainda não está viajando, mas você, antes de entrar dentro do ônibus, você já fez um planejamento. O seu destino vai ser Belo Horizonte. Agora, se você vai chegar lá em Belo Horizonte, aí é outra coisa. Só que você comprou a passagem para Belo Horizonte, mas ao longo do caminho, o que pode acontecer? O ônibus pode acidentar e não chegar ao seu destino. O que mais pode acontecer? Você pode resolver descer lá em João Levade. Eu vou descer em João Levade, eu não vou. Eu mudei de ideia. Eu não vou mais para Belo Horizonte. Então, quer dizer, você fez uma predestinação. Olha, eu predestinei que a minha passagem vai até Belo Horizonte, não é? Agora, se a pessoa vai ou não, isso vai acontecer de acordo com o decorrer e o desenrolar das coisas. É assim que funciona. Quer um outro
lista para participar dos cultos. A irmã Nádia faz uma lista. Olha, está aqui, está determinado, está predestinado que essas pessoas vão participar do culto. É como se fosse o quê? Um planejamento. Fizemos um planejamento de que aqueles irmãos, os irmãos que estão aqui hoje, vão participar do culto. Agora, o nome da pessoa pode estar na lista, mas ela pode resolver não ir. Simplesmente ela pode falar assim: eu não vou no culto. Então, quer dizer, foi feita uma predestinação, foi feito um planejamento, foi feito um plano para que as pessoas viessem. Aí agora, se a pessoa não vem, aí é outros 500. Então, irmãos, eu entendo que a predestinação seja isso. Agora, nós podemos olhar pelas duas escolas aqui. O primeiro ponto do calvinismo, por exemplo, diz que Deus predestinou uns para a salvação, reprovando outros. Deus predestinou uns para a salvação e predestinou outros para a condenação eterna. Essa é a visão do calvinismo. E qual é a visão do arminianismo? Deus predestinou a quem Ele previu que aceitaria a Cristo. A predestinação depende da aceitação a Cristo. Então eu entendo que Deus, Ele planejou, Ele predestinou, Ele fez um plano. Ele falou assim: olha, aquele que aceitar o meu filho como Salvador e Senhor, vai para o céu. Aquele que rejeitar, vai para o inferno. É o que está escrito lá em João capítulo 3. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado. Olha para você ver, olha aí o planejamento de Deus. Olha o planejamento, olha a predestinação. Quem crê nele não é julgado. Agora, o que não crê já está julgado. Então, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus, Ele fez o seu planejamento. Olha, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Esse é o planejamento de Deus. Essa é a ordem das coisas que Deus traçou. Só que, porém, o calvinismo ensina que Deus, Ele predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Isso é, na visão do calvinismo, alguns nascem para ser salvos e outros nascem para serem condenados. Porém, irmãos, nós temos alguns textos na Bíblia que diz que Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Olha o que diz o João 3,16: porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Eu entendo que se Deus quisesse que nascesse uns para a salvação e nascesse outros para a perdição, o versículo então teria que ser: porque Deus amou os predestinados. E a Bíblia não fala que Deus amou os predestinados, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Outro versículo em Timóteo, Paulo fala assim: olha, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e todos venham ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos se arrependam. Essa é a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é que todos se arrependam, eu entendo que a expiação de Cristo pelos pecadores, a expiação de Cristo pelo pecado, é que Cristo morreu para todos. Cristo morreu para todos os homens, tanto os salvos como os perdidos. O seu sangue
ele assegura salvação para todas as pessoas. Agora, cabe a pessoa decidir ou não. O sangue de Jesus só vai perdoar, a salvação só vai alcançar se houver aceitação. Se houver aceitação a Cristo. Se a pessoa não aceitar, não adianta, não é? Então, entendemos que Deus, quem Ele predestinou? Ele predestinou a quem previu que aceitaria Cristo. Entendemos que Deus, então, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por quem? Por uma parte das pessoas? Jesus morreu só para os predestinados? Não. Jesus, Ele morreu por toda a humanidade. A expiação, ela é universal. A expiação é para todos. Ela não é limitada ou particular. A salvação, ela é para todas as pessoas. Agora, cabe ao homem decidir se ele quer ou se ele não quer aceitar o Salvador Jesus Cristo. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém? Depois eu vou permitir os irmãos para poder fazer algumas perguntas, tá? É claro que se houvesse aqui um debate, nós teríamos uma pessoa defendendo o calvinismo, outra pessoa defendendo o arminianismo, uma pessoa defendendo a predestinação, outra pessoa defendendo o livre-arbítrio. Mas aqui não é um debate, nós estamos mostrando, apesar de eu estar apresentando para os irmãos as duas opções, as duas condições, eu estou mostrando para vocês que existem esses dois pensamentos, mas que nós, como Igreja Batista, temos uma visão a respeito desse assunto, e depois eu quero explicar um pouco mais, detalhar um pouco mais para os irmãos. Porque qual que é a dificuldade de um arminiano acreditar na predestinação como o calvinismo ensina? Eu particularmente, eu penso que a pessoa, ela foi salva através do sangue de Jesus, e que Deus, Ele trouxe o perdão para todas as pessoas. Jesus veio para salvar a toda a humanidade, mas nem todos querem. E depois entra também uma questão que é um dos pontos do calvinismo, que não é o tema de hoje, mas depois pode abordar, que é a salvação, né? Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou a pessoa pode perder a sua salvação? Eu não vou entrar hoje nessa questão aqui, porque senão não vamos ter tempo de discutir, não é, sobre este assunto. Mas depois vamos também discutir sobre isso, vamos apresentar para os irmãos sobre a questão da salvação. Mas agora vamos a alguns textos da Bíblia, para a gente poder entender um pouco melhor essa questão da predestinação. Falando sobre predestinação, eu pergunto para vocês, para você pensar: Judas Iscariotes, ele estava predestinado para trair Jesus ou não? Para você pensar, Judas Iscariotes estava predestinado a trair Jesus, ou ele poderia ter se arrependido? É forte, hein? Abra sua Bíblia aí neste momento, para a gente ler um versículo aqui. João, no capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 12. João 17, versículo 12. Os irmãos encontraram aí? Diga amém. 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 Vamos usar muita Bíblia, hein? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Jesus está dizendo aqui, olha, que orando a Deus, ele guardou, pediu a Deus que protegesse, que nenhum deles se perdesse, com exceção de um que era o filho da perdição, Judas Iscariotes. Aí a gente vai lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 54, pode acompanhar aí também, Mateus capítulo 26, verso 54.
Diz assim: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então, irmãos, eu lanço a questão: Judas Iscariotes, se na Bíblia não tem a predestinação, como alguns dizem que não acreditam na predestinação, eu disse para vocês que eu creio na predestinação da forma que eu disse, que Deus faz o planejamento, que Deus, Ele planejou aquele que aceitar a Cristo, ele é salvo. Mas aí vem essa questão de Judas Iscariotes. Judas, já pensou, irmãos? A Bíblia fala que Jesus seria traído nas profecias, e Jesus disse que um deles iria trair. Agora Jesus vem e fala que todos eles foram protegidos, com exceção de um, que era o filho da perdição. E agora, no versículo 54, Jesus chega e diz: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então, eu pergunto a vocês: se Judas não tivesse traído a Jesus, Judas teria a opção, irmãos, de não ter traído a Jesus? Ou Judas, ele foi uma vítima do destino? Judas estava predestinado a trair Jesus. De todo jeito ele ia trair a Jesus. Então, perceba aí que nós temos que pensar. Esse versículo é para a gente pensar. Se Judas realmente, ele poderia ter mudado de ideia. Eu acredito, irmãos, que Judas, ele poderia ter se arrependido. Jesus deu uma oportunidade para ele se arrepender. Quando Jesus falou lá na ceia, vocês lembram o texto da ceia? Que Jesus falou assim: olha, um de vós há de me trair. Aí eles começaram a perguntar: Senhor, porventura sou eu? Porventura sou eu? Sou eu? E Jesus falou assim: olha, o que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Naquele momento ali, todos viram, inclusive Judas. Ele sabia que Jesus estava ciente de que ele iria trair. E eu imagino, eu acredito que naquele momento Jesus estava dando mais uma oportunidade, porque Judas teve 3 anos de oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele veio arrepender depois que ele cometeu o ato. Mas, irmãos, se eu falar que Judas estava predestinado, Marlon, a trair a Jesus, que não teria outra opção, eu estou então dizendo que Deus estava interferindo no livre-arbítrio de Judas. E não é isso que eu percebo aqui. Eu percebo aqui que Judas, ele teria a oportunidade de se arrepender. Ele tinha liberdade de escolha. Jesus está dizendo aqui que protegeu a todos os seus discípulos, guardou a eles. Se Jesus guardou a eles, é porque eles tinham um risco. Se Jesus guardou, se precisou de Jesus orar ao Pai para que guardasse a eles, é porque eles corriam o risco de se perderem. Assim como Judas também se perdeu. Tanto é que Pedro, ele negou Jesus, ele desvirtuou do caminho. Pedro quase se perdeu, mas depois ele se arrependeu e ele voltou para Cristo, ele voltou para o Senhor e cumpriu a missão, mas eles corriam o risco. Então, se eu disser que Judas, ele estava predestinado a trair a Jesus, não teria nenhuma outra opção, Marcelo, para ele escolher. E eu estaria dizendo, Tiago, que Jesus, que a Bíblia não deu livre-arbítrio para Judas, mas Judas tinha livre-arbítrio. Sim ou não, irmãos? O que vocês acham? Vocês concordam comigo que Judas tinha livre-arbítrio? Jesus deu opção para Judas. Judas não estava ali como um robô. Judas não estava ali como um fantoche. Judas não estava ali como a vítima do destino. Não. Mesmo que as profecias estavam dizendo que Jesus seria traído, que Judas ia traí-lo, mas é claro que se Judas tivesse mudado de ideia, Deus deu os seus meios. A profecia iria se cumprir. A profecia de Cristo iria se cumprir. Agora, por que a Bíblia anunciou antecipadamente que Jesus seria traído? Por quê? Porque Deus já sabia que Judas iria trair.
Deus já sabia. Existem alguns versículos na Bíblia, irmãos. Por que eu estou usando esse texto aqui? Porque esse texto, ele é usado por aqueles que acreditam na predestinação e afirmam que Judas Iscariotes, ele foi predestinado a trair Jesus. Não tinha outra opção, mas tinha sim. Judas poderia ter voltado atrás, Judas poderia ter mudado de ideia. Outros textos da Bíblia, por exemplo, também, que são usados, que nós conhecemos, e temos que, à luz das Escrituras, à luz do contexto, à luz do conhecimento, do esforço que temos em aprender, precisamos tentar explicar esses textos, né? É claro, irmãos, que é um pouco confuso para aqueles, principalmente os iniciantes, entenderem isso aí, essa questão, mas a gente tem que procurar estudar. Tem coisas que a gente não vai entender aqui na Terra, a nossa cabeça é limitada, a gente tem um conhecimento limitado acerca das coisas de Deus, mas a gente tem que procurar estudar, procurar conhecer, entender um pouco das Escrituras. Por exemplo, como é que explica a Trindade? A Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia fala que há um só Deus. E aí? Há um só Deus? Três. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Isso confunde a cabeça das pessoas. Não é tema para hoje, mas nós vamos estudar também sobre a Trindade. Vamos estudar. Mas hoje é predestinação e livre-arbítrio. Mas vamos lá, vamos um outro exemplo da Bíblia para a gente poder compreender melhor. Quando a Bíblia fala, você já deve ter lido aquele versículo assim, olha, eu endurecerei o coração de Faraó. Quem já leu esse versículo? Várias pessoas, eu também já li. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Irmãos, vocês imaginam que Deus foi lá e virou a cabeça de Faraó? Ou Faraó tomava as suas decisões por si mesmo? Quem acredita que Faraó tomava as suas decisões por si mesmo? Levanta a mão. Agora, quem acredita que Deus, ele ia lá e mexia na cabeça de Faraó e fazia ele acreditar do jeito que Deus queria? Levanta a mão. Uma pessoa, ok? Nós estamos aqui para aprender. Então, irmãos, veja bem, quando a Bíblia fala que Deus, ele endurece o coração do Faraó, não está querendo dizer que Deus foi lá e interferiu no livre-arbítrio de Faraó. Deus não está interferindo no livre-arbítrio, porque, irmão, Deus criou o homem com livre-arbítrio, com liberdade de decisão. E tanto é que, quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó, ele não queria liberar o povo, e depois, quando o filho dele morreu, ele decidiu, deixou o povo embora, correto? Quando veio a matança dos primogênitos, morreu o seu filho, e ele então deixou, porque ele estava movido ali pelas emoções, ele deixou o povo embora. Mas, ao mesmo tempo, de repente, quando o povo foi embora, ele já mudou de ideia de novo e já queria matar todo o povo de Israel. E foram atrás do povo de Israel. Até que quando chegaram lá no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, o povo passou. Quando o exército entrou dentro do mar, as águas, se fechou, o Mar Vermelho se fechou e morreram os soldados lá no Mar Vermelho. Então, quando a Bíblia fala, irmãos, que Deus endureceu o coração do Faraó, nós entendemos ali que há uma figura de linguagem, há um estilo do escritor, porque a Bíblia foi escrita por 40 escritores diferentes, e alguns escreviam de algumas maneiras que às vezes a gente não compreende a maneira que ele escreveu, mas é como se ele dissesse: olha, Deus, por que Deus endureceu o coração do Faraó? Não é porque foi literalmente Deus foi lá e endureceu o coração dele. Uma explicação de Warren Wiersbe, um grande teólogo, pastor, homem de Deus, falecido ano passado. Eu tenho lá o comentário de Warren Wiersbe, fantástico o comentário de Warren Wiersbe. E ele fala assim, irmãos, que depende da matéria-prima, Marilza. Deus, por que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do Faraó? Porque toda vez que ele viu uma praga, Elisângela, o coração dele endurecia. Você pensa bem, uma pessoa que crê em Deus, que serve a Deus, quando ela vê um milagre, o que ela faz, irmão? Ela glorifica a Deus, não é verdade? A pessoa chega aqui na frente e conta que tirou a carteira de habilitação. Quem que aquele que confia em Deus acredita
de Deus fala? Glória a Deus, Deus que deu a carteira para ele. Agora, o que o incrédulo fala? O incrédulo fala assim: ele que não estudou, ele que se ele não estudasse na autoescola, vê se ele ia tirar a carteira, né? O incrédulo, ele nunca vai atribuir as coisas de Deus como um milagre. A pessoa, quando ela vê o milagre de Deus, ela endurece mais ainda. A pessoa que crê no milagre, quando ela vê o milagre, ela crê mais ainda. Agora, quem tem o coração duro, quando ele vê uma ação de Deus, um milagre de Deus acontecendo, a tendência é endurecer mais ainda. Então depende da matéria-prima. O Warren Wiersbe, ele fala assim: olha, o sol, ele usa o exemplo do sol, pastor Geraldo. Ele fala assim: olha, o sol, o que o sol faz com o gelo, irmãos? O que o sol faz com o gelo? Derrete. Agora, o que o sol faz com o barro? Endurece. Então, assim foi com Faraó. Faraó, quanto mais ele via os milagres, quanto mais ele via a afronta, porque as pragas, os fenômenos que aconteciam lá no Egito, aquilo era como uma afronta para Faraó. Quando Moisés chega lá e lança a serpente, e ela dança o cajado, e vira uma serpente, e ele manda chamar Janes e Jambres, e lança também os dois cajados, e viram duas serpentes, e de repente a serpente de Moisés começa a engolir as outras duas, de Janes e Jambres. Aquilo se tornava, aquilo era uma afronta para Faraó. As pragas do Egito eram uma afronta. Então, quanto mais ele via a manifestação de Deus, ele entendia aquilo como uma afronta, e o coração dele então endurecia. Deus sabia como endurecer o coração de Faraó, tanto que Deus também, Conceição, sabia amolecer. Quando é que Deus amoleceu o coração de Faraó? Quando é que o coração de Faraó amoleceu, irmã Luciana? Foi quando seu filho morreu. Irmão, Deus, ele sabe como amolecer e endurecer o coração de uma pessoa. Deus sabe. E a Bíblia nos mostra que Deus endureceu o coração de um rei. Faraó era o rei, o número 1 do Egito. Mas Deus também sabia como amolecer. Agora, tem gente que é tão ruim, tem gente que o coração é tão duro, tem gente que a carne dele é igual, é tão pior que a carne de cobra, que pode até morrer o filho e ele não amolece o coração. Vocês conhecem gente assim? Quem conhece gente assim? Eu conheço. Você já deve ter ouvido a história, por exemplo, de um dos homens mais ricos do mundo, que viveu na década de 70, não, 70, né? Morreu, acho que na década de 80, de 70, não sei. Um dos homens donos de grandes petroleiras, que eu vi até um filme sobre ele um dia desse, eu esqueci o nome agora. O homem, o coração dele era tão ruim que quando sequestraram o neto dele, e ele tinha bilhões e bilhões de dólares, ele não queria pagar nem o preço dos resgates do neto dele, de tão duro, tão ruim que era o miserável homem, né? Depois que cortaram a orelha do neto e tal, aí ele deixou assim, acabou, foi negociando. Primeiro eles pediram tipo assim 10 milhões de dólares, aí caiu para 1 milhão e pouco. Só depois que caiu, ele liberou o dinheiro, sendo que era um homem que tinha uma riqueza de bilhões, né? Então tem gente que é tão ruim que às vezes pode acontecer uma tragédia na família que a pessoa ainda não amolece o coração, que a pessoa ainda não cede para Deus, não se abre para Deus. E o caso de Faraó, foi necessário ele perder o seu próprio filho para deixar o povo ir embora. Então, como que Deus endureceu o coração dele? Quando ele via os milagres, Deus ia lá e endurecia. Agora, quando Deus precisava amolecer o coração dele, foi necessário matar o seu filho. Então, Deus foi trabalhando ali por fora, né? E até que Faraó foi agindo de acordo com o que vinha até ele. Ele reagia diante da ação de Deus, mas Deus não estava interferindo no livre-arbítrio de Faraó de maneira nenhuma, de forma nenhuma, né? Aí outros textos também, por exemplo, o calvinismo usa o texto de Jonas, falando que, olha, se Deus não interfere no livre-arbítrio, então pergunta para Jonas: você acha que Jonas
Deus interferiu no livre-arbítrio de Jonas? Quem acha que Deus interferiu no livre-arbítrio de Jonas? Porque eu vou contar a história para você. O que a Bíblia fala? Deus mandou Jonas ir para Nínive. Aí o que ele fez? Ele desobedeceu e foi para Tarsis. Só que nessa primeira parte a gente já vê o livre-arbítrio. Porque se ele desobedeceu, é porque ele tinha liberdade para escolher. Ele desobedeceu e foi para Tarsis. E para Deus fazer com que ele voltasse a Nínive para pregar a palavra, o que foi necessário acontecer? Foi necessário Deus permitir ele ser lançado ao mar e engolido por uma baleia ou um grande peixe, né? Vocês não vão discutir, né, que bicho que era esse, se era uma grande baleia, se era um grande peixe. Algumas traduções da Bíblia falam que foi um grande peixe, outras traduções falam que foi uma baleia, não é? Nós não vamos entrar nessa questão. Fato é que foi um bicho grande. Para poder engolir um homem tinha que ser uma baleia. Se fosse um tubarão, por exemplo, só se o tubarão engoliu mesmo. Porque se fosse mastigar, o Jonas já estava morto há muito tempo, né? Então, se for um tubarão, se for um grande peixe, ele não usou os dentes. Mas, de qualquer forma, o importante é que foi um animal do mar que engoliu a Jonas. Então, foi necessário que ele ficasse 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, para ele se arrepender da desobediência dele e voltar e pregar. Então, quer dizer, tem pessoas que às vezes, para Deus trabalhar no coração dele, Deus tem que ser radical para a pessoa. Deus tem que ser radical. E Deus, Ele ama a pessoa. E tem gente, irmão, que Deus, Ele trabalha, Deus insiste com a pessoa, Deus faz de tudo para a pessoa se arrepender, e mesmo assim a pessoa não se arrepende. Aquele ali, o coração dele é tão duro que ele não vai se arrepender. Muita gente, irmão, Deus pode mover os céus e a terra, e muita gente não vai abrir o coração. Mas não é porque ele foi predestinado para a perdição, é porque o coração dele é duro, é porque ele não quer aceitar o Salvador. Mas não é porque Deus está interferindo no livre-arbítrio. Deus não interferiu no livre-arbítrio de Jonas. Jonas, ele decidiu voltar e pregar para Nínive, mesmo contra a sua vontade, porque ele sabia que ele era servo de Deus, e Deus estava apertando os parafusos para ele poder ir lá e obedecer a Deus pregando a palavra. E ele então se arrependeu e foi e pregou a palavra. Mas Deus não interferiu no livre-arbítrio de Jonas, de maneira nenhuma. Deus usa os seus meios para levar o pecador à salvação, para levar a pessoa ao arrependimento. Agora, a decisão é da pessoa. É claro que a soberania de Deus nós não negamos de maneira nenhuma. E a obra da salvação, a obra da fé, ela começa em Deus. A salvação começa em Deus. E o homem, ele é incapacitado de receber a salvação por si só. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo, não é? Agora, o homem é livre para decidir. O Espírito Santo nada pode fazer se a pessoa rejeitar a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, diga aleluia. Glória a Deus. Então agora vou te mostrar um outro texto. Abra a sua Bíblia aí. Um outro texto também importante. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. 1 Samuel, capítulo 2, verso 25. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Então diz assim, olha, isso aqui é sobre Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem
intercederá por ele. Aí vem a parte final do versículo, que é essa aqui que eu quero apontar. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Irmãos, você acha que esse versículo está dizendo aqui que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não queriam se arrepender porque Deus queria os matar? Será que Ofni e Finéias eles não tinham a opção de se arrepender, porque Deus já tinha um plano, Deus já tinha uma predestinação em matar os filhos de Eli? Porque, irmãos, quando você lê esse versículo, no primeiro momento, até a gente pensa na ideia de que Deus, ele já tinha determinado que os filhos de Eli não iam obedecer ao seu pai. Por que a Bíblia fala? Que eles estavam desprezando a oferta, eles estavam sendo execráveis, estavam tendo relação sexual com as mulheres na porta da tenda da congregação, estavam sendo realmente usurpadores das coisas de Deus e roubando a oferta, desprezando o altar. E o Eli chegava e falou assim: meus filhos, está todo mundo falando que vocês têm que arrepender, está todo mundo falando que vocês estão aprontando, vocês estão fazendo tanta coisa errada. E é como se Deus falasse assim: olha, não adianta interceder, não adianta orar, porque eles não vão ouvir a voz do Pai, não vão se arrepender, porque eu quero matar eles, porque eu decretei, eu predestinei que eles vão morrer. Irmãos, vocês acreditam assim? Ou vocês acreditam que Ofni e Finéias eles tinham a chance de se arrepender? Quantos acham que Ofni e Finéias tinham a chance de se arrepender? Então, por que o texto está dizendo aqui, olha, que eles não ouviram porque o Senhor os queria matar? Deus queria matar? Deus tinha um plano, tinha um decreto? E aí? Então, irmãos, nós precisamos entender algo interessante aqui nessa manhã, é que a forma que o autor está dizendo, a forma que o autor está escrevendo, às vezes depende muito da cultura da pessoa, depende muito de como ele cresceu. Esse escritor aqui, ele era um escritor hebreu, um escritor israelita. E então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai ver ali no Antigo Testamento algumas linguagens que a gente fica surpreso e fica chocado. Porque a Bíblia fala que Deus mandou matar os amalequitas, Deus mandou matar um certo povo, e Deus mandou matar até mesmo as crianças, os animais. Na Bíblia você vai ter isso. Aí a gente precisa o quê? Estudar. Por que Deus queria matar? Deus queria matar Ofni e Finéias porque Deus tinha decretado, ou Deus queria matar Ofni e Finéias porque eles estavam em desobediência? Porque Deus sabia que eles não iam obedecer. Deus já sabia que eles não iriam obedecer. Por isso que o texto diz que eles não ouviram a voz do seu pai porque o Senhor os queria matar. Porque se a pessoa se arrepender, irmão, Deus, Ele perdoa, está pronto a perdoar. Amém, igreja? Quer ver? Abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel no capítulo, deixa eu ver aqui, acho que é no 18 mesmo. Eu marquei aqui. Ezequiel, capítulo, é isso mesmo, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Como que Deus queria matar, não é? Ofni e Finéias? Nós vamos ver aqui um versículo que fala que Deus, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá. 18, 23. Acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Irmão, então como que Deus queria matar se Deus não tem prazer na morte do perverso? Por que Deus queria matar?
É porque Deus sabia que eles não queriam obedecer, que eles não iriam obedecer. Olha o que diz o versículo 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente, o que vai acontecer? Viverá, não será morto, né? De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. E o 23: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça. Olha, o perverso, se ele não se arrepender, ele vai morrer mesmo. Agora, se o justo também se desviar da sua justiça, olha o que está falando aí. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que fez o perverso, que faz o perverso, acaso viverá? Obviamente que não. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com o que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então, irmão, a pessoa será salva mediante a sua decisão, mediante a sua aceitação. Deus deu o direito de salvação para todos. Jesus morreu para toda a humanidade ou Jesus morreu somente para alguns? Quem acha que Jesus morreu para toda a humanidade? Amém. Vocês são arminianos. Quem acha que Jesus morreu somente para os escolhidos? Levanta a mão. Realmente, o pessoal aqui não é calvinista, não. Por que eu estou perguntando isso? Porque há uma linha de pensamento, como vocês estão percebendo, que acredita que Jesus não morreu por toda a humanidade. Jesus morreu somente para os escolhidos, para os eleitos, não é? Se você me perguntar, pastor, mas qual que é a estatística de pessoas que acreditam na predestinação, como o senhor está pregando aí, o calvinismo? Irmãos, estatisticamente, segundo os teólogos, 80% da igreja evangélica acredita no arminianismo. Uns 20% que são calvinistas, né? Uns 20% é que acredita na predestinação, que Deus predestinou uns para a salvação e predestinou outros para a perdição, né? Agora, vocês estão percebendo que a Bíblia, ela tem muitos textos que sugerem a predestinação, e também a Bíblia tem muitos textos que sugerem o livre-arbítrio, não é? Tanto é que, irmãos, nós vemos, por exemplo, lá aquelas palavras de Jesus, as cartas às igrejas, às 7 igrejas, todas aquelas igrejas ali foram exortadas, foram alertadas, né? E Jesus também alertou nos evangelhos, quando ele estava com seus discípulos. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por que isso? Por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Dado o perigo. Por que você fala mais da coisa perigosa do que da coisa boa, que não é perigosa? Porque o perigo de você ser cometido a cair na graça e ir para o inferno. Então, veja bem que Jesus alertou o povo, os seus discípulos, e nos alerta. Ele fala mais sobre o inferno por causa do perigo, alertando para nós: olha, cuidado, porque se você não vigiar, você pode ir para lá. Cuidado, que se você, como está escrito aqui em Ezequiel, que se você desviar, olha aqui o versículo 24, desviando o justo da sua salvação. Aqui está falando do justo. Se está falando de justo, é de quem é o quê? É salvo. Cuidado, você que é salvo, se desviar da justiça e cometer iniquidade, muito cuidado. Se você é salvo, se você transgredir, você vai morrer. Tome cuidado, fique atento, fique alerta. É isso que o texto está dizendo. Então, nós não podemos de maneira nenhuma excluir o livre-arbítrio, escolher o direito de
excluir o direito de escolha do ser humano. Nós temos direito de escolher. Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Então, a Bíblia fala de predestinação e fala de livre-arbítrio. Agora, eu não posso acreditar na predestinação a ponto de excluir a liberdade de escolha. Eu não posso acreditar que Deus, ele endureceu o coração de Faraó, não permitindo Faraó escolher que sim ou não. Eu não posso dizer que Deus predestinou Ofni e Finéias sem dar a chance para eles de se arrepender. Eles tiveram a chance de se arrepender e a opção de se arrepender. Com certeza, eu não posso dizer que Deus, ele interferiu em Jonas, no livre-arbítrio de Jonas. Se Jonas não quisesse pregar e morrer, não ia pregar. Se Jonas não quisesse, Deus poderia ter matado ali, mas se ele não quisesse, Deus não ia obrigar ele. Deus insistiu. Por que Deus insistiu com Jonas? Porque Deus sabia que ele iria. Deus sabia que uma hora ou outra ele ia ceder. Então, vou apertar ele aqui, uma hora ele vai ceder. Nem quando veio a tempestade, ele poderia, na tempestade, mesmo antes de ser lançado ao mar, poderia ter dito assim: não, eu estou errado, eu tenho que voltar para a minha missão. Mas o que ele fez? Sério, eu não quero, eu prefiro ser lançado. É como se ele dissesse, né? Não está falando, a Bíblia não fala que ele falou isso, mas é como se ele dissesse assim: eu prefiro ser lançado ao mar do que ir lá para Nínive pregar. Por quê? Ele não queria pregar para Nínive, irmão. Por que Jonas não queria pregar para Nínive? Você sabe por quê? O povo de Nínive era a capital da Síria. Quem foi a Síria? A Síria foi a nação mais cruel com os judeus. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam as crianças judias e arrancavam os olhos, arrancavam o globo ocular das crianças. Sabe o que eles faziam, irmãos? Eles pegavam o judeu, eles rasgavam a pele do judeu, do pescoço até a planta dos pés. Eles rasgavam o couro, rasgavam a pele da pessoa, da ponta da cabeça até a planta dos pés. Faziam isso com os judeus. Então, como é que você vai amar uma pessoa dessa? Jonas não queria, eu não quero pregar para esse povo. Esse povo é mau, esse povo é cruel. Mas Deus foi lá. Senão você vai pregar. Vai. Deus insistiu com ele. Ele tinha a opção de não querer ir lá pregar. Mas Deus buscou ele. Através das suas ações. Através da sua maneira de ser. Deus é poderoso. Deus é soberano. Vou trabalhar na vida dele. Ele tem um coração. Eu sei que Jonas vai abrir o coração. Eu sei que ele uma hora vai ceder. Eu sei que vai ceder. E realmente não foi difícil para ele, mas ele cedeu, não é? Mas Deus não interferiu de maneira nenhuma na escolha de Jonas. Agora, irmãos, para essa folhinha que eu passei para vocês aí, nós temos aí os comparativos, né? Por exemplo, os pontos do calvinismo. Deus predestinou uns para a salvação, reprovando os outros. Só que o arminianismo diz que Deus predestinou a quem ele previu que aceitaria Cristo. A predestinação ela depende de quê? Da aceitação de Cristo. Eu já dei um exemplo para vocês, né? A passagem até Belo Horizonte. A pessoa está com a predestinação, já está destinado a quebrar para Belo Horizonte. Agora, se ele decidir parar em Monlevade, ou se o ônibus capotar, ele não vai chegar ao destino. É uma coisa que acontecer fora do planejado, vai impedir que a pessoa chegue ao destino. Agora o ponto 2 aí, olha para você ver. Calvinismo. A expiação ela é limitada ou particular. Quer dizer, Cristo morreu para redimir sua igreja. O convite é universal, a aceitação é limitada. O que é que diz o arminianismo? Que Cristo morreu para todos os homens, salvos e perdidos, mas seu sangue não assegura a salvação de ninguém, se não houver o que? Aceitação pessoal, né? O 3, o homem natural está morto espiritualmente, sendo incapaz de voltar-se para Deus. Calvinismo. O pecador só tem livre-arbítrio para o mal, não consegue discernir as coisas de Deus. Se Deus não ressuscitar, continuará morto. Aí vem o arminianismo. O homem tem o que? Livre-arbítrio. É capaz de responder aos apelos do Espírito.
não é tão depravado que não seja capaz de decidir livre e conscientemente a aceitação ou rejeição da graça divina. Irmãos, antes de terminar aqui esses 5 pontos, eu queria falar o seguinte: eu tenho muita dificuldade de acreditar nos 5 pontos do calvinismo. Eu cresci numa igreja batista e cresci aprendendo o 5º ponto do calvinismo. Esse 5º ponto fala assim: que os salvos não perdem a salvação. Eu aprendi, cresci ouvindo isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas, com o passar do tempo, eu fui estudando, fui aprendendo mais, participando de debates, vendo muitos debates também, e ministrando muitas palestras. Eu cheguei à conclusão que a Bíblia fala que se a pessoa ela não preservar a sua salvação, ela vai perder, não é? Por que o calvinismo fala que uma vez salvo, salvo para sempre? Porque a pessoa foi predestinada. Então, a pessoa, por exemplo, aceitou Jesus aqui. Se ela desviar, ela pode fazer tudo quanto é coisa errada, mas ela está salva. A pessoa pode debandear para tudo quanto é coisa errada, tudo quanto é coisa ruim. Ele aceitou Jesus, mas ele caiu no pecado e foi para a prostituição, foi para o adultério, foi para tudo quanto é coisa errada, para as orgias, começou a roubar, começou a traficar, começou a usar drogas, começou a fazer tudo quanto é coisa errada. Mas ela está salva. No último momento da sua vida, aí qual é o argumento? Né? O argumento é que no último minuto da vida, a pessoa vai arrepender. Então, quer dizer, isso eu vejo como uma incoerência, porque aí Deus está interferindo no livre-arbítrio da pessoa. E eu não penso assim. É claro que o Espírito Santo trabalha, Deus trabalha, mas se a pessoa tomar uma decisão de rejeitar, aí é uma decisão dela, é uma escolha humana, é uma escolha da pessoa. Deus é soberano, não é? Deus, ele que começou, que iniciou o processo da salvação. Mas o desdobramento disso aí é que, se o homem não se arrepender, se o homem continuar no pecado, ele não vai alcançar o perdão e a salvação. Eu entendo assim, não é? Então vamos lá. Olha o que diz aqui, olha, o ponto 4. A graça de Deus é infalível. Embora o pecador possa resistir o Espírito, entristecê-lo e extingui-lo, a obra completa será feita nos eleitos. Então, a ideia do calvinismo é: se a pessoa ela é eleita por Deus, ela pode pintar e bordar, fazer tudo quanto é coisa errada, mas se ela é eleita, ela está salva, ela não perde a salvação. Tá? 4. O pecador pode rejeitar os apelos do Espírito, por ser livre, o arminianismo. O Espírito nada pode fazer se o pecador insistir na rejeição da graça. O pecador pode frustrar os planos de Deus para a sua salvação. Sim, o pecador pode interferir nos planos de Deus na vida dele, se ele rejeitar a salvação, se ele rejeitar a salvação em Cristo Jesus. O 5º ponto: os salvos não perdem a salvação. É aquela frase: uma vez salvo, salvo para sempre. A perseverança é do Salvador. Segundo o calvinismo, os apóstatas jamais nasceram de novo. Aí, irmão, você pergunta assim: olha, mas se o camarada, ele... Olha para você ver, presta atenção aqui que eu vou falar. O cara aceitou Jesus, e aí desviou, e aí ficou no pecado, viveu no pecado, e morreu no pecado. Aí se você perguntar para um calvinista: e aí? Ele aceitou Jesus, foi salvo, mas desviou e morreu no pecado. Esse está salvo? Sabe o que eles vão falar? Eles vão dizer assim: olha, esse aí nunca foi salvo. E aí? Será que eu tenho o poder de afirmar que o camarada teve na igreja, serviu a Deus, depois desviou, morreu no pecado? Eu tenho o poder, eu tenho a sabedoria, eu tenho o conhecimento de dizer que aquela
aquela pessoa nunca foi salva? Só para poder sustentar a afirmação de que se ele é salvo para sempre? Porque abre sua Bíblia aí, irmão, em Hebreus, no capítulo 6. Vou demorar muito, não, já é 10h30, e os irmãos querem fazer alguma pergunta depois. Hebreus, no capítulo 6. Os irmãos estão compreendendo tudo que eu estou falando, irmãos? Amém? Eu sei que alguns vão ficar com a cabecinha meio confusa, mas depois, né, se quiser tirar alguma dúvida com o pastor, fica à vontade, tá? Vamos lá. Hebreus, no capítulo 6, versículo 4. Encontrou? Diga amém. Olha o que diz o versículo em diante, né? Hebreus 6, 4 em diante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Versículo 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Ok? Então o que esse versículo está dizendo aqui, irmãos? O escritor aos Hebreus, ele escreveu uma carta alertando para os perigos espirituais, alertando as pessoas: olha, cuidado, a perseguição está vindo e eles querem matar os cristãos, muito cuidado, se você não vigiar, se você não permanecer firme, pode cair da graça, pode cair na graça, e a coisa pode complicar para você, você pode perder a sua vida com Deus. Muito cuidado, cuidado. Esse texto está sendo claro aqui para nós, que a pessoa, ela foi crente, e se ela cair e permanecer no pecado, é impossível que ela se arrependa. Olha para você ver, que ela seja renovada, porque está crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Então quer dizer, se a pessoa, ela serve a Deus e ela cai da graça e permanece no erro, fatalmente essa pessoa, ela perderá a sua salvação. Mas o que o calvinismo vai dizer para nós aqui nesse versículo? O calvinismo vai dizer para nós que essa pessoa aqui, de Gé, nunca foi salva. Por quê? Porque ela morreu no erro. Então ela nunca foi salva. Agora eu te pergunto, irmão, olha para o texto aí e me ajuda. Uma pessoa que foi iluminada, essa pessoa nunca foi salva? Uma pessoa que provou o dom celestial, essa pessoa nunca foi salva, irmão? Uma pessoa que se tornou participante do Espírito Santo, essa pessoa nunca foi salva. Uma pessoa que provou a boa palavra de Deus, essa pessoa nunca foi salva? Ué? E que provou os poderes do mundo vindouro. Quer dizer, o que é provar o poder do mundo vindouro? A pessoa, ela sente o que está por vir, ela sente o mover de Deus. É como aquela pessoa que às vezes a gente fala assim, que ela recebeu uma experiência com Deus, ela foi arrebatada. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Quer dizer, ele provou de poderes do mundo vindouro, não é? Então quer dizer, uma pessoa dessa que foi até arrebatada em espírito, me dizer que essa pessoa nunca foi salva, é estranho, na verdade. Tudo para provar a predestinação, tudo para dizer que a pessoa que está predestinada para a salvação, ela não perde a salvação. Então, irmãos, eu tenho dificuldade de aprender a entender o calvinismo. Por quê? Porque eu tenho uma Bíblia dentro de casa. Eu tenho dificuldade para entender o calvinismo, para aceitar o calvinismo, né? Eu falo os pontos aqui, né?
Eu não desprezo os irmãos que acreditam assim, que creem assim, mas eu tenho dificuldade de entender a predestinação na ótica do calvinismo, para ficar melhor, para esclarecer melhor. Por causa disso, porque eu entendo que Deus, Ele planejou que todos podem ser salvos, mas nem todos serão salvos. Não é por culpa de Deus, é por culpa do próprio homem. Agora, se a pessoa não quer, se ela rejeitar, não tem como ela permanecer salva. Eu entendo assim e tenho muito mais facilidade em enxergar dessa forma, enxergar a salvação respeitando o critério do livre-arbítrio. Deus começou a salvação, iniciou o processo. Agora, depende de nós. Não é assim que está escrito lá em Hebreus que segui a paz com todos e a... Vocês não sabem o versículo, não, irmãos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não buscar uma vida de santificação, você não vai ver o Senhor. Não é? O que a Bíblia fala também? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta Deus predestinar uma pessoa para a salvação e se ela não aceitar a fé. Por isso que o primeiro versículo que eu li aqui, que fala: aos que predestinou também os chamou, aos que os chamou também os escolheu, e aos que escolheu também os santificou. Quer dizer, Deus vai santificar aqueles que Ele predestinou. Quem Ele predestinou? Ele predestinou um povo, Ele predestinou uma nação, Ele predestinou um povo, a descendência de Abraão. Aqueles que aceitarem o Salvador, eles serão santificados, eles serão purificados, eles serão preservados, eles serão regenerados, eles serão aperfeiçoados. Mas dependendo da sua atitude de deixar: Deus, santifica a minha vida, Deus, eis-me aqui, Deus, faça a tua vontade. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a todos os irmãos.